pessoal, tudo bem? Eu sou o Anderson, pesquisador da Fundação Juntos Podemos, e esse é mais um Giro pelo Mundo, sempre trazendo notícias nacionais e internacionais para você. No vídeo de hoje, a gente abre nosso especial sobre a Copa do Mundo da FIFA. Nós vamos olhar o começo dessa história, as primeiras participações do Brasil nas Copas, o impacto profundo da Copa do Brasil em 1950 na memória do país. Então, acompanhe comigo os principais destaques. Poucos países têm uma relação tão profunda com o futebol quanto o Brasil. Aqui, o futebol virou assunto de família, conversas de esquina, no bar, na memória da infância e de um símbolo nacional. Está no campinho de bairro, no radinho antigo, na camisa pendurada, na rua pintada em ano de Copa e principalmente na forma como o país aprendeu a sentir junto. Essa marca que o futebol representa na identidade brasileira ajuda a explicar o porquê a seleção virou um dos maiores símbolos do país no mundo. E quando a gente fala da história do futebol no Brasil, inevitavelmente fala-se também na Copa do Mundo, porque foi na Copa que o Brasil transformou talento em mito, camisa em símbolo e seleção em patrimônio emocional. Só que essa história não começa em festa. Antes do Brasil campeão, houve um Brasil ferido. Antes do Penta, do Tri e da camisa amarela virar imagem global, houve uma derrota em casa que abalou o país inteiro na Copa de 1950. A trajetória brasileira no Mundial começou lá em 1930, no Uruguai. Foi a primeira Copa da história. O torneio ainda era pequeno, com apenas 13 seleções, e o Brasil teve uma participação discreta e caiu na fase de grupos. Em 1934, na Itália, a Copa foi disputada em fases de mata-mata direto, e a seleção foi eliminada logo na estreia. Nas primeiras edições, o Brasil ainda não era aquela potência consolidada que viria a ser um dia. Era uma seleção ainda em formação, tentando encontrar o seu espaço dentro de um torneio que também ainda estava se reinventando. As mudanças mais importantes vieram durante a terceira Copa do Mundo, em 1938, lá na França. Ali, o Brasil chegou às semifinais e terminou em terceiro lugar, onde ganhou projeção internacional. Um dos grandes destaques daquela Copa foi a do lendário Leônidas da Silva, o Diamante Negro, cuja atuação ajudou a projetar a imagem do futebol brasileiro como algo mais técnico, criativo e vistoso. Em outras palavras, antes de virar a seleção mais vitoriosa do planeta, o Brasil foi o primeiro uma promessa em crescimento. Depois da pausa provocada pela Segunda Guerra Mundial, a Copa voltou. E voltou no Brasil. Era o primeiro mundial no pós-guerra. O país queria mostrar grandeza, modernidade e capacidade de organização. O estádio do Maracanã tinha sido recém-inaugurado e virado o símbolo dessa ambição. A Copa de 50 não era só um torneio, era também uma vitrine do Brasil para o mundo. O formato era diferente do atual. Não havia uma final única, havia uma fase final em grupo. E o Brasil chegou ao último jogo contra o Uruguai e havia motivo de sobra para o otimismo. A seleção vinha de duas atuações arrasadoras, venceu 7-1 sobre a Suécia e 6-1 sobre a Espanha. Ademir Menezes terminou aquela Copa como artilheiro, com 9 gols, e isso aumentou ainda mais aquela sensação de que o Brasil tinha, enfim, um time capaz de conquistar o Mundial. Mas a mesma edição, que ficaria marcada pela maior dor do futebol brasileiro, também foi a edição da maior goleada do Brasil numa Copa do Mundo, vencendo justamente a Suécia por 7-1. A decisão contra o Uruguai entrou para a história antes mesmo de começar. O Maracanã recebeu o público oficial de 173.850 pessoas. Isso é um número monumental, um dos maiores já registrados numa partida de Copa. O ambiente era de consagração antecipada. O Brasil jogava em casa, tinha campanha melhor e precisava apenas de um empate. Só isso. A sensação era de que o título estava logo ali. O primeiro tempo terminou sem gols. No começo da etapa final, Fiaça abriu o placar para o Brasil. Naquele momento, parecia que a história finalmente tinha chegado a um lugar esperado. Mas o Uruguai reagiu e Tiafoe empatou, e aos 79 minutos, Gija marcou o gol de virada por 2-1, calando a multidão. A imagem que ficou foi a do silêncio. Um estádio lotado e emudecido. A FIFA trata aquele jogo como um dos maiores choques da história das Copas. E não é difícil entender por quê. O Brasil não perdeu apenas uma partida, perdeu diante de uma multidão, uma consagração que parecia pronta. O impacto da Copa de 50 foi muito maior do que o esportivo. A derrota ganhou nome próprio, Maracanaço, e virou trauma nacional.
O episódio entrou para a memória coletiva, como uma das feridas abertas. Um daqueles episódios que ultrapassa o campo e passa a organizar a maneira como o país enxerga no esporte. A própria narrativa histórica da FIFA trata aquele episódio como um marco traumático para o Brasil. Esse peso parece até nas histórias pessoais que nasceram dali. Pelé contaria mais tarde que viu o pai chorar por causa daquela derrota. É uma imagem fortíssima, porque mostra que em 1950 foi vivida não só nas arquibancadas, mas dentro das casas, nas famílias, entre gerações. E houve também um efeito simbólico enorme, a camisa branca da seleção associada àquela derrota. Ela perdeu espaço. Nos anos seguintes, uma campanha lançada pelo jornal Correio da Manhã ajudou a escolher um novo uniforme. Então, em 1953, nasceu a camisa amarela que conhecemos hoje, criada por Ardie Shelley e acabaria se tornando uma identidade visual conhecida no esporte mundial. É curioso pensar que um dos maiores símbolos da seleção nasceu justamente depois de uma das suas maiores dores. A Copa de 50 não foi apenas uma derrota, foi um divisor de águas. Foi o momento que o Brasil percebeu que talento, torcida e tradição não bastavam sozinhos. Era preciso transformar aquela dor em resposta. E foi exatamente isso que aconteceu nos anos seguintes. Porque a história da seleção brasileira não terminou no silêncio do Maracanaço. Ela recomeça ali. Nos próximos vídeos, a gente vai acompanhar como o Brasil saiu do trauma para construir uma trajetória que transformou o maior campeão da história das Copas, do título de 1958 ao Penta, passando pelas grandes campanhas, pelas quedas marcantes e pelo caminho até 2022. Se você gostou desse especial sobre a Copa do Mundo, se inscreva-se aqui no nosso canal da Fundação Juntos Podemos. Acesse também nossas redes sociais e ative o sininho de notificações. E compartilhe o nosso vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.